Olá, eu sou Patrícia Depp, sou dermatologista, sou professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora do InfoHansen. É com muita alegria que recebemos hoje a doutora Adriana Vieira Cardoso, que é oftalmologista, médica da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, é mestre em doenças infecciosas pela UFES e vem falar para nós hoje sobre manifestações oculares na hanseníase. Doutora Adriana, é um prazer recebê-la e agradeço imensamente em nome de todos da equipe do InfoHansen a sua presença aqui hoje, a generosidade dessa aula para nós. Patrícia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, participando um pouco desse projeto que é super bacana. Vocês estão de parabéns, todos os envolvidos estão realmente de parabéns, viu? Muito obrigada, Adriana. A aula é sua, ok? Vamos lá então. Bom, eu vou falar um pouco das manifestações oculares na hanseníase. É importante a gente ressaltar que a taxa de cegueira na população geral, ela varia de 0,5% a 2%. Mas nos pacientes com hanseníase, ela varia de 2% a 11%, e isso vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, o tempo de exposição inadequada das estruturas do olho, da evolução da doença, da ocorrência de episódios reacionais, da resposta inflamatória individual e também de fatores sociais e geográficos, como a dificuldade de acesso a tratamento especializado que leva a um diagnóstico tardio. E é importante também ressaltar que, mesmo sem causar cegueira completa, o Mycobacterium leprae ele pode provocar sintomas oculares em 70% a 75% dos pacientes acometidos, sendo que 10% a 50% sofrem sintomas oculares graves, os quais podem ser suficientes para prejudicar a qualidade de vida. E qual seria o mecanismo da lesão ocular? Bom, todos sabem que o Mycobacterium leprae tem uma predileção por temperaturas mais baixas, e a superfície anterior do olho, ela pode chegar até 3 graus Celsius a menos que a temperatura corporal. Então, é um ambiente bem propício para ele, né? E essa dispersão dos bacilos, ela se inicia pelas estruturas anteriores, como a conjuntiva, a córnea e a esclera, e progride depois para as estruturas posteriores, como a íris e o corpo ciliar. Chegar ao polo posterior, lá a nível do nervo óptico, retina, coróide, isso é muito raro. A lesão ocular, ela pode se dar tanto pela via direta, ou seja, os danos são causados pela capacidade do próprio bacilo invadir e se replicar nas células do hospedeiro, ou pela via indireta, quando os danos são consequência da resposta imune do hospedeiro. E essas vias, elas podem ser sinérgicas ou ocorrerem isoladamente. Então, vamos começar pelas manifestações mais frequentes, mais comuns da hanseníase. Primeiro, a madarose de cílios. Ela se dá pelo comprometimento do folículo piloso pelos bacilos, né? Os bacilos invadem os folículos pilosos e acaba acarretando a queda, a perda dos cílios. Tem a questão estética, né? E é o estigma da doença, né? Essa falha dos cílios, essa perda dos cílios e também do supercílio, que a gente vai falar mais à frente. E tem a questão funcional também, porque o cílio ele tem uma função de proteger os olhos. Se a pessoa não tem cílios, esses olhos acabam ficando um pouco desprotegidos. A madarose do supercílio, normalmente ela começa nessa região da cauda, região temporal do supercílio. Funcionalmente não tem nenhuma implicação, mas tem a questão estética e, mais uma vez, aí o estigma da doença. O ectrópio é quando a pálpebra está evertida para fora, ou seja, ela se afasta do globo ocular, se afasta da superfície ocular. Então, é uma eversão da pálpebra, né? É muito mais frequente na pálpebra inferior e ela pode ser paralítica involucional ou cicatricial. Esse quadro do ectrópio, ele tem uma consequência funcional porque ele deixa esse olho exposto. A principal função da pálpebra é a proteção do globo ocular. Se ela não está bem posicionada, então ela não faz essa função adequadamente. E esse olho exposto, ele está mais sujeito a infecção, traumas, né? E o tratamento do ectrópio, geralmente ele é cirúrgico, mas até que o paciente possa fazer uma cirurgia, a gente pode lançar mão de uma fita de micropóreo, por exemplo. Essa fita ela tem que ser presa aqui na região malar, puxando em direção à região temporal. O objetivo é realmente aproximar essa pálpebra inferior
da superfície anterior do olho, para que essa pálpebra consiga proteger o olho, né? Então, é uma solução que é temporária, lógico, mas que traz um alívio para o paciente. Além disso, a gente pode também indicar o uso de lubrificantes oculares, como colírios lubrificantes, para ajudar na lubrificação e proteção desse olho. O lago oftalmo. O lago oftalmo é quando nós temos dificuldade em ocluir as pálpebras. Essas pálpebras, elas não se fecham adequadamente, então o olho fica exposto. A intensidade vai depender, lógico, do grau de gravidade do lago oftalmo, e ele pode ter uma causa tanto involucional, cicatricial, como paralítico. Nesse quadro aqui, a gente está observando um lago oftalmo discreto. Observe que o olho direito, a pálpebra superior, ela encosta na inferior, o olho a gente não percebe o olho, né, pela fenda palpebral, então está bem ocluído, mas o olho esquerdo a gente consegue perceber aqui, tem uma distância entre a pálpebra superior e inferior, né, então esse é o lago oftalmo. Esse quadro, que é um quadro mais leve, ele é dito comprometimento do músculo orbicular. O músculo orbicular é o que faz a função de ocluir a pálpebra. E é mais frequente esse tipo de comprometimento, o lago oftalmo, no quadro de reação rancênica tipo 1. Mas a gente pode ter quadros mais graves, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, e diante de um paciente com lago oftalmo, é importante a gente observar esse fenômeno, o fenômeno de Bell. O que é isso? Na verdade, é uma relação inversa da inervação do músculo reto superior com o óculo motor. Quando a gente oclui os olhos, as pálpebras, o olho faz um movimento de se elevar, faz uma supraversão que a gente chama. Qual que é o objetivo? É deixar a córnea protegida, a córnea ficar escondida embaixo da pálpebra superior. Só que nem todos os pacientes apresentam esse fenômeno de Bell. Então, o paciente que não tem o fenômeno de Bell, como é um caso desse paciente aqui, com um lago oftalmo paralítico, né, que aí foi por lesão do sétimo nervo, que é o sétimo nervo que faz a inervação do músculo orbicular dos olhos, e o seu ramo temporal e o zigomático, eles têm uma situação mais superficial, e aí acaba sendo com mais frequência acometido na hanseníase, e esse paciente, o olho, está aqui por baixo dessa tarjinha preta, ele fica totalmente exposto, né? Então, é um olho que tem um risco muito grande de infecção, de trauma, de ressecamento, com todas as consequências desses problemas. No caso de lago oftalmo, de paralítico, às vezes a fisioterapia resolve, dá uma boa melhorada e não precisa de cirurgia. Pode-se usar também o corticoide sistêmico, mas aí teria que ser nos primeiros 6 meses para você ter alguma resposta, alguma chance de melhora. E nos casos que precisam de cirurgia, que se encaminhem para a cirurgia. Enquanto se espera uma evolução favorável, mesmo se aguarda uma cirurgia, mais uma vez a gente pode lançar mão da fita de micropore para trazer um alívio e proteger esse olho. Nesse caso do lago oftalmo, essa fita ela é posicionada da região frontal para a região malar, para a região da bochecha. Tem que ter uma certa pressão, vamos dizer assim, na hora que você vai puxando essa fita em direção à bochecha, porque é importante que o supercílio também acaba descendo um pouquinho com esse seu movimento para ajudar a ocluir a pálpebra, né? Para ajudar na oclusão palpebral e que esse olho não abra. É importante que o olho não abra por baixo do micropore. Então, aqui a gente pode observar que o olho direito está aberto, mas o esquerdo ele não consegue abrir. Então, isso que é importante, né? Se quiser, também existem oclusores que você acha no mercado, nas farmácias. Esses oclusores, eles vêm, a parte posterior dele, ele tem um adesivo. Você tira uma fitinha, como se fosse um band-aid, né? E cola ele na região palpebral, também com a intenção de fazer uma oclusão, né? E, além disso, temos os colírios, colírio lubrificante, e o uso de óculos também, né? Pode ser um óculos de sol, pode ser o mesmo óculos de grau, mas seria interessante, no caso do uso de óculos, que ele tivesse essa lateral mais larga também, para proteger a entrada de corpo estranho, já que a pessoa não vai conseguir ocluir esse olho se vier algum corpo estranho em direção aos olhos, né? Tanto lateralmente quanto pela região frontal. E a triquise? A triquise é quando o cílio ele nasce direcionado para a superfície do bulbo ocular, decorrente de um processo inflamatório ou cicatricial do folículo piloso.
O micobactério ele foi encontrado no folículo piloso, e isso levando, então, a um processo inflamatório crônico e cicatricial, esse cílio começa a nascer numa posição errada. A triquise tem o problema desse cílio ficar tocando a superfície. Se ele estiver aqui na região central, tocando a córnea, é pior ainda, porque causa lesão corneana. A córnea é a região mais nobre do segmento anterior do olho. É um desconforto tremendo, né? E o que a gente pode fazer nesses casos? Pode-se tirar esse cílio, que está em triquise, com pinça de sobrancelha mesmo. Em alguns casos, tem indicação de cirurgia, ou até mesmo um processo de cauterização, que seria uma epilação, onde se destrói o folículo piloso para que esse cílio, então, não nasça mais. O entrópio é quando a pálpebra está invertida, ou seja, ela está voltada para a superfície anterior do olho. Então, a gente observa aqui no olho direito, ó, consigo ver até os cílios tocando aqui, mas não é triquise, é porque toda a pálpebra está voltada para a superfície ocular, diferente do olho contralateral, em que eu consigo ver os cílios bem posicionados, a bordinha palpebral bem posicionada. Então, esse quadro de entrópio, ele também, assim como o ectrópio, o lagoftalmo, ele pode ser por processo inflamatório e ele pode ser cicatricial ou involucional. O entrópio, o tratamento definitivo é cirúrgico, mas enquanto o paciente também aguarda uma cirurgia para dar um conforto e também ajudar a proteger um pouquinho esse olho, a gente, mais uma vez, pode lançar a mão da fitinha de micropore. Só que aí nós vamos prender de forma a everter essa pálpebra. Posiciona ela um pouco abaixo da pálpebra inferior e vai puxando em direção à bochecha, né? Para que essa pálpebra everta e pare de ficar tocando a superfície ocular. Uma outra alteração é o espessamento do nervo corneano. Quando você consegue observar, ele é patognomônico da hanseníase. Esse espessamento do nervo ele se dá decorrente ao processo inflamatório. Você tem agregados de bacilo com uma resposta granulomatosa local. Só conseguimos observar o espessamento de nervo corneano com a biomicroscopia. A olho nu a gente não consegue observar. Esse espessamento, essa alteração do nervo corneano, ela pode progredir, evoluir, chegar a um quadro de ceratite, onde eu tenho, então, inflamação a nível do epitélio corneano. A ceratite aqui a gente consegue observar, são esses pontinhos que aparecem aqui na córnea. Essa ceratite também, esse processo pode evoluir, chegando a um quadro de hipoestesia corneana. Aqui é um teste para você verificar a sensibilidade corneana, eu vou falar um pouquinho dele um pouco mais à frente. E essa hipoestesia, quais são as consequências? Primeiro, o paciente que não tem uma sensibilidade corneana, ele não vai ter o reflexo de proteção. Se alguma coisa toca a córnea, ele não vai piscar, né? Porque ele não vai ter a sensibilidade para desencadear esse reflexo. Uma vez que você tem uma lesão dos nervos corneanos, isso pode progredindo para além de uma ceratite para quadros mais graves. Então, num paciente com a hipoestesia corneana, como que eu posso ajudar na proteção desse paciente? Mais uma vez, uso de óculos, de preferência com a lateral mais larga, colírios lubrificantes. E os quadros mais graves podem evoluir para uma úlcera de córnea. O que está corado aqui em verde, isso é fluoresceína, que está corando essa lesão grande aqui do epitélio corneano. Então, esse epitélio está ulcerado. Se isso aqui não for tratado adequadamente, o paciente acaba evoluindo para uma perfuração ocular com a perda do conteúdo intraocular e cegueira, né, irreversível. Uma outra alteração que a gente pode encontrar nos pacientes com hanseníase é a dacrocistite. A dacrocistite é a inflamação do saco lacrimal. O que eu estou observando como uma tumoração aqui é o saco lacrimal dilatado, cheio de secreção e de lágrima retida ali dentro, porque o bacilo de Hansen ele também pode comprometer a cavidade nasal e o ducto nasolacrimal ele desemboca dentro da cavidade nasal. Então, esse processo inflamatório nasal pode levar a uma obstrução desse ducto nasolacrimal, a lágrima fica retida dentro do saco lacrimal, nós temos bactérias na via lacrimal que vão proliferar e produzir esse quadro de inflamação, que às vezes, quando agudizado, como esse caso, a gente observa essa tumoração do saco lacrimal, mas em casos crônicos,
essa tumoração não aparece e o que o paciente vai apresentar é o lacrimejamento, aquele olho úmido e com secreção constante. O tratamento é cirúrgico, não tem tratamento clínico para dacrocistite. As pérolas irianas, também é patognomônica da hanseníase, são esses pontinhos branquinhos que eu estou vendo aqui ao redor da pupila, como se fosse um colar de pérolas, daí o nome de pérolas irianas, são estiócitos cheios de bacilo, isso aqui tende a coalescer e depois eles caem na câmara anterior e a gente não consegue mais observar. Mas uma vez que se observe as pérolas irianas, ela é patognomônica da hanseníase. Um outro quadro que também pode se apresentar é a conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva, que é aquela membraninha mais fina que cobre a superfície do olho. Então, é um olho que é um olho vermelho, difusamente. O bacilo de Hansen ele foi encontrado na conjuntiva, mas mais frequentemente os pacientes vão apresentar conjuntivite por fatores externos. Ou porque esse olho está exposto, porque ele tem um lago oftalmo, ele tem um ectrópio, ou porque esse olho está sofrendo trauma frequente por um entrópio ou por uma triquise. Então, são causas que não estão relacionadas diretamente com a conjuntiva, né? Ela sofre a consequência de outras alterações. A uveíte, que é a inflamação da úvea. No caso da hanseníase, mais frequentemente a gente tem inflamação da íris e do corpo ciliar. É a causa mais comum de cegueira irreversível e ela pode ser crônica, por invasão direta do bacilo, e nesses quadros de uveíte crônica, geralmente ele é assintomático, e o paciente pode evoluir para uma catarata, que seria uma catarata secundária a esse processo inflamatório, o glaucoma secundário também a esse processo inflamatório, culminando até com a atrofia bulbar. E o quadro agudo, ele é menos frequente, geralmente ele está relacionado com a reação tipo do eritema nodoso rancêmico, a reação tipo 2. Né? Como é que eu vou diferenciar uma conjuntivite de uma uveíte? A conjuntivite, a gente observa que essa hiperemia ela é mais difusa e são os vasos da conjuntiva que estão dilatados. Na uveíte, a gente tem também vaso da conjuntiva dilatada, mas o que chama atenção são esses vasos perilímbicos. O límbico é a transição entre córnea e esclera, é o que está aqui, que seria mais ou menos como se fosse a borda da íris, né, para a gente se localizar. Então, esses vasos perilímbicos, eles ficam dilatados, e aí já é um indicativo que a gente tem uma inflamação intraocular, não é inflamação de superfície, tá? É um quadro bem mais grave do que a conjuntivite. E essa uveíte, ela pode evoluir, chegando a um quadro de atrofia iriana, que eu estou vendo aqui mais clarinho que a seta está apontando, é uma região da íris em que tem uma atrofia. Normalmente também não dá sintomas, mas se isso vai evoluindo, você vai tendo, às vezes, até alteração em decorrência dos quadros de uveíte, né, seguidas e crônica, até alteração da margem pupilar. E um quadro mais grave, se o uveíte vai progredindo, a gente chega a um quadro desse, que é uma amaurose, a amaurose bilateral. Ninguém quer que o paciente chegue, né, a esse quadro, porque não teve um tratamento adequado e acabou evoluindo para cegueira, né, atrofia bulbar. Isso aqui é um paciente que foi operado, ele tem prótese, né? Então, o olho entrou em atrofia. Uma outra alteração que a gente pode encontrar e que nós temos que prestar atenção é o aumento da pressão ocular. Esse aumento da pressão ocular ele pode ser tanto devido ao uso de corticoide para tratar os episódios rancêmicos, os episódios reacionais, como pode ser secundário à uveíte. Né? Então, a gente tem que estar atento a esses pacientes para sempre estar fazendo a medida da pressão intraocular, porque se essa pressão intraocular está aumentada, esse paciente está desenvolvendo um glaucoma secundário e ele não é diagnosticado e tratado, ele pode evoluir para cegueira. O que é secundário ao corticoide não são todos os pacientes que desenvolvem, alguns pacientes têm receptor no corpo ciliar mais sensível ao esteroide, e aí então pode desenvolver esse glaucoma secundário, que suspendendo o corticoide, normalmente ele regride, né? Mas é importante ter esse acompanhamento. E a catarata, o mais frequente é a catarata senil,
mas ela também pode estar associada à uveíte, o processo inflamatório intraocular, e também o uso de corticoide pode estar associado com o surgimento da catarata. A catarata vai levar a uma diminuição da acuidade visual, mas é uma diminuição de acuidade visual que, uma vez você operando, você tem a recuperação da visão, né? Então, pode ser uma causa de cegueira, mas é uma cegueira reversível, diferente do quadro do glaucoma, que se evolui para cegueira, ela é irreversível. A hipossecreção lacrimal, ela se deve tanto ao comprometimento da glândula por processo inflamatório, como até mesmo por invasão pelo próprio bacilo, e a gente pode avaliar de duas maneiras mais práticas essa hipossecreção lacrimal. Que é o teste do break-up time, ou seja, o tempo de ruptura do filme lacrimal. A gente pinga fluoresceína, pede o paciente para piscar, depois pede para ele ficar um tempo sem piscar, e a gente vai ver quanto tempo levou para surgir o primeiro pontinho preto. A fluoresceína, ela vai corar a lágrima, e a lágrima tem que cobrir homogeneamente toda a superfície corneana. No momento em que a gente observa o primeiro pontinho, é ali que teve a primeira ruptura do filme lacrimal, e eu vou contar com quanto tempo esse filme, então, se rompeu. O ideal é que isso ocorra a partir de 10 segundos. Então, abaixo de 10 segundos, então você já tem um BUT, que é o break-up time, diminuído, que já reflete uma alteração lacrimal, né, da lubrificação lacrimal, um olho seco. E aqui é o teste de Schirmer, que é essa fitinha milimetrada em que a gente coloca no fundo de saco inferior. Pode fazer com o olho aberto ou fechado, fica mais confortável o paciente com o olho fechado. E você pode fazer instilando o colírio anestésico ou não. Quando você instila o colírio anestésico, você está avaliando a quantidade de lágrima basal que a glândula lacrimal produz. E quando você faz sem o colírio anestésico, você está também medindo a lágrima, a produção reflexa da lágrima, né? Tanto a basal quanto a reflexa. E aí a gente vai medir quanto que foi, dependendo do tipo de teste que você fez, tem um parâmetro para avaliar a quantidade de lágrima produzida. O paciente com hipossecreção lacrimal, ou mesmo com um olho seco evaporativo, que pode ser esse caso, ele produz uma quantidade normal, mas a qualidade dessa lágrima é ruim, porque as glândulas lacrimais acessórias também podem ser acometidas pelo bacilo. Então, a gente denomina isso um olho seco evaporativo. O paciente vai ter queixa de sensação, às vezes até de olho seco mesmo, alguns relatam isso, ou o olho arde, o olho tem sensação de areia, de cisco, é um olho vermelho, e às vezes até que a visão oscila. Uma outra alteração é a episclerite, que seria a inflamação da episclera, com a membrana que fica entre a conjuntiva e a esclera. Normalmente não tem maiores consequências a episclerite, ou mesmo a esclerite, que é a inflamação da esclera, porque o bacilo ele também foi encontrado tanto na episclera quanto na esclera. Os quadros de esclerite são mais graves, se não forem adequadamente tratados, eles podem evoluir para atrofia do bulbo ocular. Então, a gente não pode deixar de lembrar e de falar que as alterações oculares, elas entram ali na avaliação do grau de incapacidade, né? Então, no grau 0, em relação aos olhos, não tem nada de alterado. A força muscular e a sensibilidade corneana estão normais, a acuidade visual está dentro do que se determina como aceitável. E o que eu posso fazer em relação à prevenção e cuidados para esse paciente que está no grau 0? É a observação diária dos olhos para identificar precocemente alterações da sensibilidade e alterações motoras. Já no grau 1, eu já vou ter uma diminuição da força muscular da pálpebra, sem deficiência visível, e ou uma diminuição ou perda da sensibilidade corneana. E aí, como é que eu vou testar essa sensibilidade corneana? A gente pode testar com o fiozinho de fio dental, né? Você vai tocar de leve esse fio dental na córnea e o paciente vai ou referir que sentiu ou ele vai piscar, né? O importante durante esse teste é que você vai entrar com esse fio pela lateral. O paciente tem que estar olhando reto e você vai pela lateral aproximando o fio e tocando a córnea. Porque se você colocar esse fio na região central da córnea, se ele conseguir observar que você está aproximando um objeto do olho dele, mesmo que ele não tenha uma sensibilidade corneana, ele vai piscar.
né? Pelo mecanismo de defesa de estar observando um objeto se aproximando do olho. Então, é importante, na hora da execução desse teste, prestar atenção nisso, né? E aí ele pode ter ou uma resposta demorada ou mesmo ausente ao toque do fio dental. Né? Então, ou ele vai demorar para ter o reflexo de piscar, ou nem vai piscar e nem vai referir ter sentido nada. Né? E como é que a gente pode tentar prevenir em relação a essas alterações? Tentar aumentar a força muscular com exercícios ativos, né? Seria tipo uma fisioterapia, fechar os olhos, apertar lentamente com força, contando até 5 minutos e tentar abri-los 10 vezes. Contando até 5, desculpa, e em seguida abri-los 10 vezes. Melhorar a lubrificação ocular, então o uso de colírios. Existem géis também que você pode usar, que vai manter um tempo maior esse olho lubrificado, né? Lembrar de piscar, a gente tem que piscar com frequência, o olho só é lubrificado quando a gente pisca, quando a gente não pisca, esse olho vai ressecando, então tem que lembrar de piscar. E os cuidados diários para evitar a úlcera de córnea, como a gente já falou lá também anteriormente, né? O uso do óculos, o uso da oclusão, se tem dificuldade em ocluir as pálpebras, tudo para proteger essa córnea e evitar a úlcera. E no grau 2, então, você já tem deficiências visíveis causadas pela hanseníase, como lagoftalmo, ectrópio, entrópio, tripise, a opacidade corneana central. Essas opacidades, elas surgem pela evolução daquele quadro de ceratite, a iridociclite e ou ele não conta dedos a 6 metros ou acuidade visual menor que 0,1 ou 6/60. E importante você excluir outras causas para essas alterações, né? Essas alterações têm de estar relacionadas com a hanseníase. E aí você pode prevenir ou minimizar as consequências disso, orientando o uso, então, da proteção do óculos, mais uma vez, durante o dia, durante a noite, tapa os olhos para dormir, mas se o lagoftalmo for muito intenso, você orienta para, mesmo durante o dia, ele fazer a oclusão, e encaminhar o paciente para o serviço de reabilitação, seja num centro oftalmológico ou num serviço de fisioterapia. Então, era isso, e eu agradeço a atenção de vocês, foi um prazer realmente.